Graças a Deus, irmãos, vamos passar o momento da palavra. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 6. Você já ouviu a frase que diz: "O Brasil não é para amadores"? Provavelmente você ouviu essa frase associada a alguma notícia muito ruim, ou alguma inconformidade política, ou alguma situação do tipo. A gente vai ver nesse texto que Israel também não era para amadores. A situação de Amós não estava muito favorável, o povo não estava seguindo os preceitos do Senhor, haviam deixado o Senhor e todo o seu ensino. Vamos ler o texto. Hoje a gente está fazendo a continuação do capítulo 6, já foi exposto semana passada até o verso 7, e hoje a gente vai do 8 até o 14. De antemão, aviso aos irmãos que caíram aqui de paraquedas, que a gente está fazendo um estudo em Amós aqui na igreja, já faz várias semanas, e aí a gente está se deleitando nesse precioso texto. Amós capítulo 6, dos versos 8 ao 14, diz assim: "Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual ousar de queimar, toma os cadáveres para levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então ele lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós os alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá." Vamos ter um momento de oração. Senhor, estamos diante da Tua palavra, o precioso tesouro dos Teus oráculos para nós. Te pedimos que o Senhor cative a nossa mente e o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ouvir o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Faz com que estejamos cativos, ouvindo o Teu Espírito falar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma constante tensão moral. Isso não é de agora, não estou falando do Brasil 2023, mas vivemos assim faz muitos anos, faz muito tempo. Na verdade, desde Gênesis 3, a gente vive assim. A gente ouve sobre embates políticos, sobre corrupção, até mesmo sobre alguma perturbação internacional que de alguma forma afeta o Brasil. E nisso tudo nós somos afligidos e a credibilidade brasileira é chacoalhada de alguma forma. Isso não é de agora, como eu já disse. Talvez você não fosse nascido na época, como eu não era, mas durante os anos de 1992 até 1995, o Brasil teve um presidente que foi envolvido em alguns escândalos morais, especialmente no tocante a mulheres, escândalos de imoralidade sexual. E esse presidente, por conta dos seus prazeres, da busca da sua carnalidade, ele certamente colocou em xeque toda a sua moral presidencial. Isso fez com que outros países olhassem para o Brasil com certo sarcasmo, com certa ironia, dizendo: aquele país não é sério. A gente não pode levar a sério um país em que tem um governante que se deixa levar por seduções femininas e por toda sorte de imoralidades. Dessa maneira, as nossas instituições ficam abaladas. Os homens buscam poder, buscam a sua ganância, buscam aquilo que lhes satisfaz e certamente deixam o Senhor de lado. Nós, há muito tempo, não só nos governantes, mas em toda sorte de homens, em toda sorte de pessoas da humanidade, vivemos isso: a ganância, a busca insaciável por poder, a soberba e também a impunidade. Era basicamente o que estava acontecendo em Israel. E diante disso, talvez o povo lá em Israel perguntasse, o remanescente fiel, e talvez aqui também nós possamos perguntar: onde está Deus que não responde às nossas orações? Onde está Deus que não acaba com o mal, que não para com esse povo corrupto, com tanta imoralidade? Onde está Deus que nada faz? Amós ele vai responder a esses questionamentos com esse oráculo de Deus, trazendo 3 julgamentos contra os corruptos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. 3 julgamentos contra o povo que estava corrompido. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, como eu já disse, eu preciso então te fazer uma introdução de Amós.
Amós, como a gente bem sabe, era um homem do campo, um famoso boiadeiro. Ele estava acostumado com a vida simples e ele apresenta em seu livro uma radiografia do presente lá em Israel, mas que também fala sobre o nosso presente. É um texto muito atual, que vai falar sobre sentimentos, motivações, sobre atitudes do coração dos homens que se deixam levar por seus prazeres. Se você quer o resumo de Amós em 2 frases, seria o seguinte: um chamado à justiça e um aviso do julgamento. É basicamente isso que se trata o livro de Amós. Se a gente pudesse dividir o livro em 3 partes, a gente veria o seguinte: nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 2, a gente tem Amós chamando o povo a olhar para dentro, aliás, a olhar ao redor e reconhecer o julgamento de Deus. Depois dos capítulos 3 até o capítulo 6, que é o texto que a gente vai trabalhar, ele chama o povo a olhar para dentro agora e reconhecer a sua própria corrupção. Depois, adiante, no capítulo 7 até o capítulo 9, ele convida que o povo olhe para frente e veja tanto o julgamento de Deus, mas também a esperança do renovo. Então, chegamos aqui até o capítulo 6, onde nós somos convidados a olhar para dentro, e Amós já tem condenado diversas nações, tem condenado a própria Judá, e ele, sendo um homem de Judá, dos montes de Tecoa, agora ele passa a condenar Israel. As 10 tribos de Israel estão na mira desse profeta. A partir do capítulo 5, ele vem trazendo diversos ais. Ais dos homens pecadores, ais dos homens corruptos, que é um termo de linguagem que ele aponta algo trazendo condenação sobre aqueles homens. E agora, ele está condenando tanto os ignorantes, quanto os indiferentes, quanto os que se entregam aos seus prazeres e que vivem a carnalidade. O texto não parece nada suave. A primeira acusação, o primeiro julgamento que o Senhor vai trazer sobre aqueles homens está nos versos 8 ao 10, que a gente vai ver aí. É o julgamento da morte. Esse é o primeiro julgamento e já começa assim. A situação de Israel não estava nada favorável. Dos versos 1 ao 7, que foram trabalhados na semana anterior, a gente viu diversos prazeres que Israel tinha como motivo de arrogância. Por exemplo, o povo de Israel se gabava de dormir em camas de marfim. O povo de Israel se arrogava de poder ter uma alimentação grandiosa, uma alimentação bem farta. O povo de Israel se arrogava também do seu poderio militar. Eles diziam: não há nação forte como a nossa. Os nossos inimigos não podem nos tocar, nós somos impenetráveis. Israel se arrogava de todas as coisas, sem lembrar que tudo o que eles tinham tinha vindo das mãos do Senhor. Essa era a tolice de Israel exposta. Detalhe, também é a nossa. A gente se arroga muito das coisas que não vêm pelo nosso esforço. E, na verdade, até se viesse pelo nosso esforço, o nosso esforço vem pelo Senhor também. Israel estava dessa maneira, se gloriando de tudo aquilo que tinha recebido do Senhor, mas de costas para o Senhor. E é isso que é exposto nos versos 1 até o verso 7. Então, no verso 8, o verso que nós lemos aqui do texto, já inicia-se a resposta do Senhor. Olha como ele começa dizendo: jurou o Senhor Deus por si mesmo. É um juramento que tem muita fidelidade, muita credibilidade. Mas, para a coisa ficar um pouco mais assustadora, ele diz: o Senhor, Deus dos exércitos. Se fosse assim, jurou André por si mesmo, pode ficar tranquilo que não vai acontecer provavelmente nada. Mas é o Senhor, Deus dos exércitos, que está com seus canhões, as suas flechas apontadas para Israel. Diante disso, a nação de Israel tinha se tornado soberba por sua riqueza, por toda a glória que eles pensavam ter, mas estavam como pobres, miseráveis, um povo cego, que tinha a ira de Deus apontada para eles e não reconhecia. Continuavam se arrogando das suas cidades e dos seus castelos, como vai dizer o texto mais adiante. Mas o próprio Deus jurou contra o seu povo. E ele diz aí no verso 8 ainda, que ele odeia os castelos. Ele abomina a soberba de Jacó, odeia os seus castelos e abandonará a cidade. Note que ele não chama Israel de Israel, ele chama de Jacó. Você lembra o que Jacó significa? Ele está chamando aquele povo novamente de ladrão. Está chamando o seu próprio povo, de criminosos. Dizendo que Israel voltou a ser o que era antes. Se deixou levar pela sua própria arrogância, pela sua própria cobiça. E aí no verso 9, a gente tem de fato a consumação do primeiro julgamento. Ele olha e diz assim: se numa casa estiverem 10 homens, os 10 vão morrer. Ninguém vai escapar. Talvez aqui o povo ainda não soubesse como viria esse julgamento de todo mundo morrer, de como seria essa consumação que Amós vem anunciando. Aí no verso 10, ele apresenta: se diante dessa cena de 10 homens mortos, todo mundo estiver morto, por acaso sobrar alguém, e esse alguém for lá nessa casa ver se tem alguém vivo ali no chão, que estava derrubado ali dentre aqueles cadáveres, se sobrar alguém ali, se ele encontrar alguém, que ele não encontrar, ele diz: nem chame pelo Senhor, nem clame pelo Senhor, não adianta.
O que ele está dizendo é, se você estiver nessa situação, nem adianta mais chamar o Senhor, porque você só vai trazer mais ira sobre você. É por isso que ele diz aí, cala-te, nem menciones o nome do Senhor. É melhor nesse cenário você não buscar o Senhor mais. Vocês já tiveram o tempo suficiente, Deus já deu diversas oportunidades, avisou por meio do profeta diversas vezes, e agora o povo estava condenado. Era o povo de Deus sendo julgado pelo próprio Deus. Aqui para o povo israelita, o costume é bem diferente do que está aparentemente escrito. Eles não tinham o costume de queimar os cadáveres. Eles simplesmente enterravam, botavam pedras por cima e ali estava o corpo enterrado. Mas, nesse contexto aqui, eles estavam supondo que seria algum tipo de epidemia ou uma pandemia que atingiria e mataria todo mundo. Como se fosse a hanseníase da época, porque eles não tinham tratamento, eles não tinham as curas. Então, eles iam puxar esses cadáveres e queimar mesmo, porque não haveria como enterrar, talvez, porque fosse uma epidemia ou uma pandemia. Mas aqui a figura que é apresentada é como se o tio da família, o irmão daqueles falecidos, o tio daqueles falecidos fosse lá procurar e ele só iria encontrar morte naquela casa. Esse é o primeiro julgamento do Senhor sobre o povo de Israel. É sobre a arrogância de Israel que vem a morte. Assim nós podemos perceber que a nossa arrogância, o momento em que nós olhamos para nós mesmos e pensamos, eu mereço isso aqui, eu estou seguro porque eu tenho uma igreja muito boa, eu tenho uma igreja muito tranquila, fui eu que conquistei tudo isso. Isso só traz a morte, inclusive a morte física, como é relatado aqui no texto. Mas não costuma ser assim também em nossos dias. A gente tem diversos homens que acham que são imortais porque eles têm certo cargo público, eles têm certa estabilidade financeira, eles vivem em uma condição favorável, eles têm muitos contatos, eles conhecem tanta gente poderosa, talvez eles sejam inabaláveis de fato. Mas o texto vem mostrar que nem mesmo a nação de Israel, com todos os seus castelos, os seus palácios, toda a sua força militar, nem isso poderia salvar o povo da ira do próprio Deus. Eles estavam se agarrando a essas coisas que Deus dava, sem se agarrar primeiramente a Deus. Eles não se apegavam ao Senhor, mas às coisas que o Senhor fornecia. Por isso, eles estavam acumulando sobre si ira sobre ira. E essa é a verdade aqui. O pecado é essa doença que se agarra a gente se agarra a ele também e fica nesse ciclo infinito como uma doença aparentemente incurável. O detalhe é que nós já nascemos nessa doença. Nós já nascemos com esse pecado que nos faz amar mais as coisas desse mundo do que o Criador de todas as coisas. Enquanto igreja, nós devemos lembrar que nós temos a solução. Enquanto igreja, devemos anunciar a esse mundo que todas as coisas passarão. As mais nobres empresas, os mais nobres empreendedores, os homens mais bem-sucedidos, nada terão sem o Senhor. Nós temos essa verdade, devemos anunciar essa cura que vem por meio do Evangelho. E esse é o primeiro julgamento apresentado contra os corruptos. O segundo julgamento apresentado está nos versos 11 até o verso 13. É o julgamento da destruição. Eu vou ler novamente aqui o texto para que nós possamos lembrar dele. Diz assim: pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr os cavalos na rocha e lavrá-la com bois. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais em Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Esse é o retrato de Israel. Eles estavam vendo toda a destruição. A gente que tem estudado aqui na igreja o livro de Amós, a gente tem visto que eles tinham cultos que não tinham o Senhor. Eles louvavam, cantavam louvores e não havia o Senhor naqueles louvores. Eles realizavam todos os rituais sagrados e naquilo também não havia o Senhor. Tudo eles faziam como se estivessem agradando a Deus, contudo o Senhor estava muito distante daquilo ali. E agora eles estão aqui se arrogando, se gloriando das suas conquistas militares, dizendo, a gente conquistou Lodebar, a gente conquistou Carnaim, a gente é forte mesmo, a nossa nação é indestrutível, os nossos inimigos não podem fazer nada contra nós. Mas o inimigo aqui em questão é o próprio Deus. O próprio Deus está diante de Israel dizendo, eu é que vou destruir os palácios, as casas grandes e também as pequenas, vai ficar tudo em ruína, tudo será esmigalhado. O próprio Deus estava diante de Israel para destruí-los. Os grandes palácios ou as pequenas casas poderiam até promover certo conforto àqueles homens, mas somente para os inimigos terrenos. Talvez as nações vizinhas, quando vissem aqueles castelos suntuosos, os grandes palácios, dissessem, realmente, a gente não tem como entrar em Israel. Mas e quando o inimigo é o próprio Deus? Que casa pode nos assegurar? Quando o inimigo é o próprio Deus, em que castelo nós podemos nos esconder? Quando é o próprio Deus que está apontando a sua ira para os homens, onde a gente pode se ocultar?
A gente vai ver isso daqui a pouco, mas até agora não havia onde se ocultar. Os homens haviam esquecido da palavra do Senhor, se esquecido de onde poderiam se ocultar. E aí a gente tem essa verdade, que Deus levantaria um povo, levantaria um castigo sobre aqueles homens. Como vai dizer a própria palavra do Senhor, falando dos assírios, que é o povo que vem destruir Israel, os assírios foram um martelo do Senhor. Eles foram o peso da mão de Deus sobre Israel. E aí o profeta Amós ele diz o seguinte no verso 12, vocês estão fazendo a mesma coisa que usaram um cavalo para correr sobre rochas. O que vocês estão fazendo é como tentar lavrar com bois pedras. Ele usa um argumento do absurdo. Não existe isso. A gente não usa cavalos para correr sobre rochas, escalar montanhas. A gente não usa bois para lavrar rochas. Ele está dizendo que Israel tem feito algo tão absurdo quanto isso. O que ele está querendo mostrar é, o pecado de vocês faz isso com vocês. E assim como é impossível usar um cavalo para poder correr sobre rochas e montanhas, é impossível que o Senhor Deus não veja o pecado e não puna. É impossível escapar do julgamento do Senhor. É isso que Amós vem nos mostrando aqui. Israel ele compreenderia essa mensagem sobre o absurdo que é andar de cavalo sobre montanhas, mas eles não enxergavam o que tinham feito. Eles não enxergavam que eles estavam tornando o juízo em veneno e a justiça em amargura, em alosna. Eles já tinham vendido seus tribunais, os juízes já estavam corrompidos, os líderes religiosos já estavam corrompidos. Todo o povo de Israel estava vivendo essa opressão, a corrupção do pecado. E é isso que Amós vem exortando esse povo. Mas ainda assim, como a gente leu no verso 13, eles ainda estavam soberbos. Eles ainda se arrogavam por ter conquistado nações e povos. Mas como disse Salomão lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E era isso que ia acontecer com Israel. Nós, hoje, vivemos um tempo de pessoas fascinadas pelo poder. Quanto mais poder, melhor. Quanto mais pessoas você estiver comandando, mais bem-sucedido você é. Quanto mais domínio e controle das situações, melhor você vai ser na sociedade. Mas isso não procede diante do Senhor. Na verdade, todo o falso controle que a gente pensa ter por aqui, toda a segurança que a gente pensa em ter nas coisas, em nossos castelos, em nossos palácios, nada são diante da ira de Deus. Nem os mais belos castelos, nem os mais belos impérios que a gente possa ter aqui desse lado da eternidade são seguros o bastante para nos ocultar da ira do Senhor. Lembre, é o Senhor quem arruína e destrói o palácio da casa do corrupto. Quão perigoso é estarmos ocultos nesse palácio. Quão perigoso é nos ocultarmos junto ao corrupto, nos escondermos nesse castelo que pode facilmente ser destruído. Querido, você tem alguma insegurança em sua vida? Quando as notícias desse mundo, cada vez piores, batem na sua porta, onde você se esconde? Em que castelo você procura abrigo? Em que casa você procura se esconder? Nós muitas vezes nos escondemos nessas casas, que com o sopro do Senhor, com o sopro da sua ira, facilmente viram pó. Nós temos que procurar um abrigo seguro, um abrigo que é o próprio Deus que nos fornece. Nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Nós nos apegamos às coisas daqui. Nós pensamos ter segurança por diversas maneiras, mas as coisas desse mundo ruirão, especialmente no final. Mas no Senhor há uma segurança. No Senhor há um abrigo, um refúgio seguro no tempo da tribulação. E esse é o nosso amado Cristo. É esse castelo que pode nos ocultar. É esse castelo que o próprio Senhor destruiu, que pode nos manter seguros. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai ver a última parte do julgamento do Senhor. O verso 14, que ele traz a derrota dos corruptos. Nós já vimos 2 dos 3 julgamentos sobre os corruptos. Nós vimos a morte e vimos a destruição que aconteceria em Israel. Agora chegamos, enfim, à derrota. Ele diz assim o texto: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Irmãos, Samaria não caiu por causa dos assírios. Não foram os assírios que tinham força o suficiente, chegaram lá e conquistaram Israel. Eu já disse e repeti várias vezes, Israel era muito forte. Eles tinham muitos castelos e a Síria era muito pequena ainda na época. Essa época aqui de Amós é o governo de Jeroboão II. O governo de Jeroboão II foi muito longo, foi um tempo de prosperidade e paz. Então o povo estava bem tranquilo. Não ia acontecer nada de fato se o Senhor não quisesse. Mas o ponto é que o Senhor queria que acontecesse.
O Senhor fortaleceu a Assíria de tal forma que nem os mais fortes castelos e palácios de Israel foram páreos para a Assíria. A Síria veio e durante 3 anos rodeou Israel. Naquele tempo em que eles eram assolados, dia após dia, eles eram torturados e a fome reinava em Israel. Aquele povo que antes se arrogava de ter os melhores alimentos, o melhor poderio econômico e militar, agora nada tinha. Nada poderia os ocultar, nada poderia os manter seguros. O texto vai dizer aí que desde Amate até o Arabá eles seriam assolados. Isso quer dizer que desde o extremo norte até o extremo sul eles seriam destruídos completamente. Essa seria a derrota total de Israel. E essa derrota chegaria. E quando os inimigos chegassem, do que Israel ia se gloriar agora? Das camas de marfim que eles poderiam deitar? Dos grandes palácios que seriam destruídos? Dos alimentos que não mais seriam consumidos, seriam todos levados? Nada sobrou diante do julgamento do Senhor. Aqui nas palavras de um teólogo chamado John Motyer, eu vou ler o relato dele que ele fez sobre esse texto. Ele disse o seguinte: quando o povo de Israel viu Samaria em ruínas no ano 722, quando as mães foram despojadas dos seus filhos e os maridos das suas esposas, quando aumentou o número de órfãos, dos mendigos, dos desabrigados, eles perguntaram: por quê? Quem fez isso? Diante dessas perguntas, um grupo tentou responder. Foram os assírios que fizeram isso. Eles estavam certos, em alguma medida. Outro grupo tentou responder dizendo: Deus foi quem fez isso. Eles também estavam certos. Outro grupo disse: nós fizemos isso, nossos líderes fizeram isso. E eles também estavam certos porque o povo de Deus e os seus líderes não alertaram o povo, não voltaram ao culto genuíno. Mas um homem, apenas um homem, clamou dizendo: Israel, a sua soberba está causando a sua destruição. E esse homem foi Amós, ele não foi ouvido. No ano 722, Israel foi completamente destruída e arruinada. Esse é o destino de todo aquele que peca. Nós não temos para onde correr, a destruição é iminente, vai chegar. Israel estava se divertindo com todo aquele pecado. Eles se arrogavam da sua comida, da bebida, dos perfumes que tinham, diz aí no capítulo 6. Até mesmo os perfumes, eles se arrogavam, eles usavam como um motivo de glória. Eles usavam todas as diversões que esse mundo pode fornecer. Mas era como se eles caminhassem anestesiados para a cova, para a sua própria destruição. Irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Há muitas coisas nesse mundo, na feira das vaidades, que tentam nos anestesiar. Sejam as distrações, sejam os jogos, sejam os vícios. Nós somos tentados a viver distraídos, enquanto caminhamos a passos largos para a ruína. E o que pode nos livrar nessa situação? O que pode nos livrar da ira de Deus? O próprio Deus destruiu o seu povo. Isso para você soa um pouco estranho. Parece que Deus é mau de alguma forma para você. Meu irmão, não é bem por aí. O Senhor já havia alertado de diversas maneiras, de diversos modos, com diversos profetas. Amós não foi o único. O povo de Deus foi alertado incessantemente. Deus estendeu a sua misericórdia de diversas maneiras e disse: arrependam-se enquanto é dia. E chegou o dia em que não houve mais tempo para salvar Israel. Mas Deus parece mal por isso. Eu quero te dizer que Deus não estava destruindo um povo. Na verdade, Ele estava quebrando as fronteiras para que o seu povo não fosse mais somente o Israel geográfico. Ele destruiu a terra geográfica de Israel para que agora o seu povo fosse gente de todo lugar da face da terra, para que aqui em Campina Grande, ou lá em Recife, ou em Paulo Afonso, a gente pudesse também ser povo de Deus. Israel precisava ser destruída por seu pecado. Era justo, era a justiça de Deus sendo consumada. Mas ali não foi toda a ira de Deus descarregada. A ira de Deus recaiu sobre um homem, o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Israel que foi destruído. Ele suportou a ira por nós. Toda a ira do Senhor, o arco do Senhor, apontado para o seu próprio Filho. Ele suportou a ira de Deus. Ele foi destruído, o templo precioso, destruído, e em 3 dias foi reconstruído, para que nós pudéssemos ser esse povo. Esse é o nosso bendito Cristo, que nos livrou da destruição que estava diante dos nossos passos, do nosso caminho. Esse é o Cristo que nos livra. E aí eu faço só uma pergunta para você. Quando a calamidade se aproxima, em que você está seguro? Quando as notícias se tornam cada vez piores e cada vez mais dramáticas, quando você ouve sobre guerras e rumores de guerra, uma guerra que já tem se estendido há mais de 1 ano, quando se ouve sobre tantas pessoas sendo perseguidas, tantos terremotos abalando tantas nações fortes,
Em que você está seguro? Qual o seu fundamento em que você se agarra? São suas fontes de renda? São seus amigos que têm muito conhecimento? É o seu próprio braço, o seu próprio esforço? Eu vou repetir algo que eu falei mais cedo. Os grandes palácios de Israel, ou as pequenas casas, aparentemente davam segurança. Mas só em Cristo nós temos verdadeira segurança. É em Cristo que nós estamos livres da ira de Deus. É por causa de Cristo que Ele consumou toda a ira de Deus. Ele pagou, Ele foi consumada a justiça. Nele foi consumada a justiça. É por causa dele que nós podemos estar seguros da ira de Deus. É por causa dele que nós podemos ver todos esses julgamentos, a morte, a destruição e também essa derrota final de Israel, e podemos estar seguros. Nós sabemos que não morreremos, não seremos destruídos e derrotados, porque o nosso Cristo foi. Ele pagou em nosso lugar para que nós possamos viver. Se você já está em Cristo, você pode desfrutar dessa maravilhosa graça. Você pode viver em gratidão ao Senhor que comprou sua vida. Mas se você ainda vive assolado, se você ainda tem medo desse mundo, se as notícias causam medo, causam terror à sua mente, eu quero te dizer que hoje ainda é dia de desfrutar dessa graça. O sacrifício de Cristo ainda é válido. O que ele fez se estende por toda a eternidade, por todo o seu povo, não somente o Israel que estava ali localizado geograficamente, mas homens de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Agora nós temos esse refúgio em Cristo. Ele é a nossa esperança para o pecador. Ele é a esperança e o acalento para o sofredor. Como eu disse no começo, o Brasil não é para amadores. Israel não é para amadores. Na verdade, a vida não é para amadores. A gente falha muito, a gente vive com muita arrogância, muita ganância. Com tão pouco a gente acha que é tão grande. Israel pagou um preço muito alto para aprender isso. 10 tribos destruídas. O próprio Filho de Deus, arruinado pelos nossos pecados, ele pagou o preço de ser crucificado para que nós pudéssemos ser livres da condenação que era nossa. Mas ainda assim, dia após dia, a gente encontra algum pequeno tesouro que a gente acha que é grande demais. A gente recebe uma pequena bênção e acha que isso vale mais do que o próprio Deus. Amados, não sejam assim, não sejamos assim. Olhemos para o Senhor das bênçãos, amemos o Senhor das bênçãos, ouçamos a sua voz enquanto Ele diz, arrependa-se enquanto é dia. Enquanto Ele ainda está dizendo, olha, se você não mudar, você será destruído. Ouça a voz do Senhor, o convite do arrependimento que Ele tem feito, para que não seja tarde demais. Para que como presidentes que caíram por conta de imoralidade, não venhamos a cair também por nossas próprias cobiças. Que a gente possa ser um povo firme e firmado, que luta contra o pecado, que luta contra o desejo de poder, que luta contra a arrogância, contra toda a prepotência. Somente por causa de Cristo, nós podemos ser uma nação que vence. Somente por causa de Cristo, nós podemos estar livres da morte, da destruição e da derrota. Por isso, devemos viver, caminhar e amar o autor e consumador da nossa fé. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, te agradecemos pelo bendito Cristo. Te agradecemos pelo sacrifício que foi feito no Calvário, pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, te agradecemos por tantos alertas que o Senhor tem nos dado, por tanto que o Senhor tem mostrado que se ira contra o pecado. Pai, faz com que nós olhemos para o nosso próprio pecado, que odiemos como o Senhor odeia, que possamos fugir do nosso pecado e da nossa maldade. Pai, nos ajuda a nos refugiarmos em Jesus Cristo, que estejamos firmes, seguros e bem protegidos no Teu Filho, no Teu amado, para que como um povo possamos Te cantar, Te bendizer, Te louvar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.